Galera, eu vou ler para vocês algo que está escrito lá em Marcos 16:15. Marcos 16:15. Você que está sem Bíblia, eu vou estar lendo. Tá certo? Marcos 16:15. Diz assim: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem que Jesus deixou para a gente, né? E que está há mais de 2000 anos em vigor. É o desafio que a gente tem a cada dia, a gente que se diz cristão. Essa ordem ficou para a gente e a gente caminha em prol desse desafio. Levar o Evangelho, propagar a palavra de Deus, proclamar o Evangelho. Interessante é que os discípulos e os cristãos fizeram isso durante mais de 2000 anos. E se a gente for olhar na história cristã, a gente percebe que em certos momentos os cristãos sofreram, foram agredidos, pagaram com a própria vida. Em outros momentos, os próprios cristãos é que mataram muitos, que dizimaram com civilizações, com tribos, com povos, em prol de um cristianismo que eles pregavam, né? E eu percebo com isso tudo o tanto que rolou de sofrimento, o tanto que rolou de mágoas, pessoas que morreram proclamando o reino, né? E eu olhando para tudo isso, para toda essa expressão humana, em prol do Evangelho, em prol do cristianismo, em prol de seguir essa ordem de Jesus, eu parei para olhar e eu tenho refletido a respeito disso. Cara, o que é que move? O que é que move o coração dessas pessoas durante mais de 2000 anos, né? Seguir essa ordem de Jesus. Pessoas que não viram nem falar, não conheceram Jesus e seguem essa ordem, seguem esse desafio e incorporam isso para a sua vida e vivem uma vida toda, dão a vida por isso, né? E eu fiquei pensando, cara, o que é que move isso? E a resposta que eu cheguei, a conclusão que eu cheguei, foi que é a fé, né? A fé move o cristão por todos esses anos, por todos esses séculos. E aí eu me volto para a gente como surfista cristão, sabe? Olhando esse ministério, olhando a expressão dele no mundo todo. Porque, se você não sabe, o surfista de Cristo ele acontece no mundo todo. E eu vejo surfistas encarando esse desafio de ser cristão. E é interessante, porque o surfista ele tem uma vantagem muito legal, assim, não sei se é vantagem a palavra, mas ele está em contato com a natureza, ele está em contato com o mar. O cara que surfa, ele está direto programando uma viagem, ou surfando com os amigos no final de semana, nos momentos que ele pode, né? Engraçado é que, mesmo que ele não perceba Cristo, que ele não tenha um entendimento que Cristo está presente na vida dele, ele interage com a criação, consequentemente interage com Deus, né? E mesmo que a gente não saiba, Deus está presente em nossa vida. A diferença é que chega um momento em nossa vida que a gente percebe Deus e a gente começa a caminhar com Ele. E eu, olhando para essa questão do ministério surfista de Cristo, pensando, cara, o cara está ali, de repente encontra um amigo que convida para ir para a reunião, e de repente acontece um estalo na vida dele. Ele diz, cara, eu caminhava, eu tinha Deus perto de mim, não percebia, e agora eu percebo, e ele começa a caminhar também, ele começa a frequentar uma galera, assim, tipo essa aqui que a gente está. Isso no mundo todo acontece. E aí a gente vê os testemunhos, e o cara, poxa vida, eu vivia surfar há mais de 20 anos, e hoje é que eu descobri Deus, e descobri a criação e tudo. Só que esses caras começam a caminhar, e daqui a pouco eles estão envolvidos, ou estão no áudio, ou estão pregando, ou estão cuidando da filmagem, ou estão tocando, estão compondo. E eu fiquei pensando, cara, o que é que move também isso aí? E eu chego à mesma conclusão, é a fé. A fé é que faz o cristianismo caminhar por todos esses anos, sabe? E eu olho assim e digo, cara, o que é que faz o cara chegar e vir preparar uma reunião e pregar e proclamar a palavra? Porque o cara podia estar em qualquer outro lugar e ele podia dizer assim, não preciso.
Eu não preciso dessa reunião, eu não preciso estar fazendo esse encontro. Eu posso proclamar lá fora do meu jeito e tal, mas tem alguma coisa que faz ele vir e montar isso. Se não for uma estrutura assim, ele monta um pequeno grupo, ele monta um lance de estudo lá na praia. São várias as expressões, cara. Se vocês imaginarem, tem cara que prepara uma escola bíblica na praia, tem outros que preparam um encontro na casa, tem outros que preparam um devocional toda semana. As expressões são muitas, mas tudo é movido pela fé. Algo que o cara não vê, mas o cara segue. E interessante é porque eu fui fé, né? Eu fui buscar entender fé e buscar alguma coisa assim. E eu cheguei à conclusão que fé, ela tem mais a ver com a capacidade da gente não desistir do que com a gente crer. E eu fui para o dicionário, né, e tinha lá dizendo, né, que fé é uma palavra de origem latina, de fides, fidelis, cujo significado é fiel, fidelidade, e refere-se a um ato mental firme, seguro e constante. Portanto, eu percebi que fé tem mais a ver com não desistir do que com crer. E é isso que move essa galera, e é isso que move o cristianismo, é o cara não desistir, o cara dar a vida, o cara viver sempre em prol de algo que ele descobriu. O cara vivia e de repente, como um estalo, ele entendeu que ele é criatura e que existe um Criador e que essa relação entre criação e Criador é perfeita. E o cara começa uma caminhada e a vida dele se transforma. E ele começa a viver aquilo que Jesus chamava de vida abundante. A vida dele se torna completa. Porque ele continua passando dificuldades, mas é diferente. Ele tem uma sintonia, ele tem um entendimento muito maior do que da existência dele. E ele começa a construir uma caminhada diferente. Mas não é só fé. Se a gente parar para perceber, cara, tem muito mais envolvido nessa história e eu defini aqui como atitude, né? Não adianta a gente ter fé, da gente perceber Cristo, da gente iniciar uma caminhada, iniciar um estudo e começar a buscar crescimento espiritual. Não adianta somente isso. Porque vai chegar um momento que você vai sentir naturalmente no seu coração a necessidade de passar para frente o que você tem aprendido. É muito pouco a gente absorver o que a gente tem absorvido, compreender o que a gente tem compreendido e ficar por isso mesmo. E a gente corre atrás de proclamar. Seja da forma que for, seja cantando, seja nas suas relações na praia, seja na sua família. O desafio é: a gente tem que ter atitude, a gente tem que proclamar. Tiago diz para a gente em Tiago 2, no 14 ao 26, ele fala algo a respeito de fé sem obras, né? Que a fé sem obras ela é morta. Que a gente tem que atuar, que a gente tem que estar presente. E esse desafio é muito maior. É muito mais do que você chegar e pregar uma palavra. Esse desafio ele tem a ver com uma vida diferente. Não adianta de nada o cara estar aqui, o cara está tocando, o cara está falando aqui, e a vida dele não sei o que ele está falando, o que ele está vivendo aqui, o que ele está dizendo, o que ele está proclamando para vocês, que ele está refletindo. Ele tem que viver isso aqui. Porque se ele não viver isso aqui, cara, isso aqui que eu estou falando não tinha sentido nenhum. Não tinha, sabe?